Estou gravando esse vídeo muito para mostrar algumas dicas de como otimizar alguns trabalhos dentro do Salesforce Marketing Cloud que me ajudam no dia a dia, tá? Então é algo que eu uso sempre para poder tornar o meu trabalho um pouco mais dinâmico e espero que também ajude vocês a tornar um pouquinho mais dinâmico o dia a dia de vocês, tá? São dicas simples, nada muito robusto ou complicado, mas eu espero que ajude, tá? Então, a primeira dica que eu quero mostrar é aqui na parte de criação de e-mail, na atribuição do tagueamento de UTMs, tá? Então, acho que quase todo mundo aí usa as UTMs, alguns usam Google, outros IBM, alguns outros usam Adobe. Então, o que, que eu uso aqui para facilitar a atribuição de tags de UTMs de forma automática, tá? Então, eu vou aqui na parte de criação do meu e-mail marketing, vou criar um via template aqui só para a gente conseguir mostrar. E na parte aqui de definir as propriedades do e-mail, podem ver que aqui eu tenho alguns atributos a mais. Então, o que, que eu faço com esses atributos aqui? Tá? Então, aqui eu tenho 3 atributos liberados de fato. Então, eu tenho a minha UTM Source, minha Medium e minha Campaign. Elas pegam todos os links do meu e-mail e colocam simplesmente o valor que eu vou colocar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter Salesforce, aqui eu posso ter e-mail e aqui eu posso ter a campanha de Natal, por exemplo. Natal underline campaign. Então, eu coloco os valores das minhas UTMs aqui e automaticamente todos os links que eu tiver dentro do meu e-mail marketing, eles vão ganhar, ser atribuídos aí essas UTMs que eu estou colocando aqui. Tá? Então, como eu falei, aqui eu estou usando UTMs do Google, então estou usando aí a Source, a Medium e a Campaign. Poderia colocar a Term, por exemplo, poderia adicionar uma UTM de ID para poder passar o ID do cliente criptografado na URL que ele clicar, e como também eu posso utilizar em outros sistemas, né? Então posso colocar aqui as UTMs da IBM, da Adobe, para facilitar o meu dia a dia, e aí eu não preciso ficar me preocupando em colocar todas as UTMs no corpo e nos links dos meus e-mails. Tá? Eu simplesmente coloco aqui e no link, eu coloco o link dentro do corpo do meu e-mail e automaticamente, quando eu fizer o disparo, ele vai ganhar, ele vai ser atribuído aí todas essas UTMs dentro do meu e-mail e eu não preciso ficar me preocupando com isso em cada link. Tá? Então, essa é a minha primeira dica. Eu uso muito isso, acho que quase em todos os meus clientes, facilita muito o dia a dia, tá? A segunda dica que eu quero mostrar para vocês está ligado agora na parte de importação de dados, tá? Então, vou vir aqui nas minhas Web Extensions. Aqui eu tenho uma tabela de clientes, tá? Então, cliente fake. Se eu for aqui em registros, eu vou mostrar para vocês que na hora que eu importei essa minha última linha aqui, que é o cliente Léo, ele acabou vindo com um caractere quebrado, que a gente chama. Por que que acontece isso, tá? Tá ligado ao encoding do arquivo. Então, geralmente, todas as contas da Salesforce, elas são UTF-8. Mas, por exemplo, algum sistema que você usa, alguma coisa nesse sentido, ele exporta, por exemplo, em ISO 8859. Então, acontece esse problema aqui. Para poder solucionar esse problema, o que, que eu faço? Eu peço para a Salesforce liberar a seleção de encoding na hora da importação. Então, tanto aqui no import manual, quanto dentro do Automation Studio, quando a gente tem uma atividade de importação automática, eu faço essa liberação aqui. Ó. Então, para mostrar para vocês, eu vou em import, e aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho meu file encoding. Então, o que isso quer dizer? Eu consigo selecionar qual que é o encode no meu arquivo. Então, geralmente, a Salesforce ela já aceita o TF8 como padrão, mas pode ser que o seu arquivo ele esteja, como eu falei, em ISO 8859. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou selecionar o arquivo que está aqui no meu computador, que está no formato 8859, vou fazer a importação dele, fazer um mapeamento ordinal,
vou fazer o import dele. No import, ele vai entender qual que é o encode no arquivo e vai automaticamente substituir esse Léo quebrado, né, pelo Léo certo, igual está na coluna de cima aqui. Então, vamos ver se ele já finalizou aqui a importação. Está processando ainda. A partir do momento que ele tiver aqui processado, eu vou vir aqui nos meus registros e o Léo ele vai estar de forma correta, porque o encoding do arquivo agora foi selecionado da forma certa. Tá? Então o Marketing Cloud faz essa correção, digamos assim, na hora da importação. Tá? Então acho que é uma outra dica que me ajuda muito, tira aí várias dores de cabeça com o arquivo errado, na hora que eu vou tentar colocar a variável do cliente, acaba aparecendo aqueles quadradinhos ali, e o que não é legal, né? Não mostra uma maturidade. Então, para solucionar de uma forma muito simples, é só a gente pedir a habilitação aí do encoding na hora da importação. Tá? Então, essa é a segunda dica que eu queria mostrar para vocês, que eu uso aí no meu dia a dia e que me ajuda bastante. A terceira e última dica aí que eu queria mostrar para vocês é na hora de criar um SMS. Eu ainda vejo muita gente criando aqui pelo Mobile Connect, os textos de SMS e tudo mais, mas eu gosto sempre de criar aqui pelo Content Builder, porque eu consigo de fato testar as variáveis dinâmicas, né? Então eu vou criar aqui um texto de uma mensagem de SMS, aí já vai aparecer aqui para a gente colocar o nosso texto. Legal, apareceu. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, olá. E aí eu vou colocar aqui minha variável de primeiro nome. Essa variável está do mesmo jeito que está dentro da minha base de dados, tá? Dentro da minha data extension. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a categoria do cliente, tá? Então, também da mesma forma que está dentro da minha data extension. E se eu der aqui um subscriber preview, eu posso vir aqui e selecionar os meus clientes e ver como é que realmente vai ficar para cada um. Então, olá João, olá Fabiano, e aí ele vai mudando aqui tanto a variável dinâmica quanto a variável da categoria, e aí eu consigo de fato testar como o meu cliente ele vai receber, tá? Então, essa é uma forma muito simples aí, fácil da gente criar os nossos SMS e também conseguir testar, principalmente, né, quantidade de caracteres, se vai quebrar, alguma coisa nesse sentido, e também muito cuidado com a acentuação, tá? Se tiver acentuação, variáveis com acentuação, isso pode impedir o disparo do SMS, tá? Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. Tá? Então, pessoal, como eu falei, 3 dicas aí simples, nada complexo ou robusto, mas que no dia a dia fazem uma grande diferença. Para mim, pelo menos, me ajuda muito. Então, como eu falei, para conseguir talvez ter acesso a algumas delas, você vai precisar abrir um chamado na Salesforce, tá? No suporte, para que eles façam a liberação de algumas features, mas que para mim faz muito sentido, vale muito a pena e otimiza muito as minhas ações. Tá? Então, qualquer coisa, estou à disposição aí nos comentários e um abraço.